O Jornal da Record dá sequência agora à série de entrevistas com os candidatos à presidência da República com transmissão simultânea pelo portal R7. Hoje é a vez da candidata do PSOL, Luciana Genro. Boa noite, candidata. Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, candidata. O nosso tempo da entrevista é de 12 minutos, sendo 11 minutos para perguntas e respostas e mais 1 minuto para as considerações finais. E o tempo começa a ser contado a partir da pergunta da Adriana. Certo. Candidata, há cerca de um ano, pouco mais de um ano, milhares de brasileiros foram às ruas para protestar, reivindicar melhorias, sobretudo no transporte, saúde e educação, num movimento apartidário. Durante essas manifestações, algumas vezes surgiram bandeiras do PSOL. Isso até gerou alguns confrontos em algumas capitais. O PSOL tentou se apropriar dessas manifestações para se fortalecer politicamente na oposição? Olha, Adriana, na verdade, não. Na verdade, o PSOL não foi para as manifestações com bandeiras. Nós percebemos que aquele movimento era um movimento espontâneo e que nenhum partido, nenhuma entidade, nenhum sindicato tinha o direito de se apropriar dele. E por isso nós fomos sem bandeiras. Eu mesma participei de manifestações em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Os nossos deputados no Rio de Janeiro, todos eles estiveram nas manifestações, foram muito bem recebidos. Mas a rejeição das pessoas às bandeiras de partidos, eu acho que era uma rejeição positiva, porque elas não queriam permitir que os partidos tradicionais, que normalmente se apropriam das mobilizações e tentam fazer com que elas sejam controladas, fizessem esse movimento e, portanto, rejeitaram a presença das bandeiras. Mas as lideranças que tinham afinidade e que tinham participação real nos movimentos foram muito bem recebidas. Agora, candidato, uma outra suspeita que surgiu é que o PSOL teria se aproximado dos grupos mais radicais que depois acabaram resultando em manifestações com depredação, muita quebradeira, muita violência, inclusive a morte de um cinegrafista no Rio de Janeiro. O PSOL é favorável à atuação dos black blocs que terminem tudo isso que eu acabei de relatar? Não, não é. E as ilações que foram feitas vinculando o PSOL aos black blocs foram rechaçadas de forma muito categórica por nós, pela direção do PSOL, pelos parlamentares, o Marcelo Freixo, que foi acusado disso também, a própria rede de televisão que fez essa ilação teve que se retratar. O PSOL não tem relação nenhuma com os black blocs, até porque eles atrapalham a nossa estratégia, que é de grandes mobilizações. Mas nós temos uma preocupação muito maior com os black blocs da política institucional, os black blocs que atuam dentro da Petrobras, por exemplo, e que depredam essa empresa pública através da corrupção, do desvio de verbas. Essa meia dúzia de jovens que quebram vidraças representam um perigo muito menor do que esses black blocs da política institucionalizada que realmente são saqueadores do dinheiro público. Candidata, vamos mudando de assunto. A senhora defende que as grandes fortunas sejam taxadas. Essa possibilidade foi instituída na Constituição de 1988 e nunca foi implementada. Agora, como é que um partido do tamanho do PSOL conseguiria isso? Olha, Celso, realmente as mudanças que nós propomos requerem um enfrentamento, né? A proposta de imposto sobre as grandes fortunas, regulamentar essa medida, é uma proposta que atingiria um grupo de cerca de 5 mil milionários que acumulam uma riqueza, em média, cada uma dessas famílias tem uma riqueza em média de 400 milhões de reais. Então, nós calculamos que se nós instituirmos uma alíquota de 5% para fortunas acima de 50 milhões, nós podemos arrecadar até 90 bi ao ano, o que poderia dobrar os gastos com educação. Como aprovar uma medida dessas? Com a pressão popular, como nós tivemos em junho, o povo nas ruas, as elites políticas tremeram, como nós temos quando as categorias se organizam e vão para dentro do Congresso Nacional, enchem as galerias ou manifestam a sua opinião através das redes sociais, né, de alguma maneira pressionam legitimamente o parlamento. Quando há medidas favoráveis que têm apoio popular, esse apoio se reflete dentro do Congresso Nacional e não é necessário fazer balcão de negócios como a Dilma fez, como o Lula fez com o mensalão e como a Marina fará também, porque ela está cedendo já desde agora para o agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos, para os usineiros, dizendo que vai aumentar a gasolina, para os banqueiros, dizendo que vai dar autonomia para o Banco Central e para os setores mais reacionários do Congresso Nacional, e que o programa dela contra a homofobia não durou 24 horas ou 4 tweets do Malafaia e ela já deixou de lado a luta contra a homofobia e a transfobia.
Candidata, nós temos agora uma pergunta do nosso colega da Record News, Heródoto Barbeiro, que a senhora vai acompanhar ali naquele monitor. Pois não. Candidata Luciana Genro, a senhora é do Partido Socialismo e Liberdade. A senhora consegue explicar aqui para a gente, de maneira rápida e didática, o que é socialismo e o que é que isso vai mudar na vida das pessoas? Bom, o Partido Socialismo e Liberdade propõe um conjunto de mudanças estruturais no país. A nossa proposta, por exemplo, na política econômica é acabar com o superávit primário, que é a economia de recursos que o país faz para pagar juros da dívida, que faz com que 40% do nosso orçamento vá para o que a gente chama de Bolsa Banqueiro, que é justamente a sustentação dessas 5 mil famílias mais ricas do país. A nossa proposta também envolve uma revolução na estrutura tributária. Nós temos uma concentração de renda brutal. 15 famílias concentram uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. Então, mudar essa estrutura tributária, aliviando o assalariado, a classe média, diminuindo o imposto sobre o consumo e sobre o salário e aumentando o imposto sobre a riqueza e a propriedade, fazendo os milionários e os bancos pagarem mais, são medidas que não são diretamente socialistas, mas acumulam para essa estratégia socialista, que é o fim da exploração, que é a igualdade e a liberdade para todos. Mas, candidato, o que a senhora propõe é uma guinada na economia brasileira, num mundo globalizado, que a gente sabe que na prática, inicialmente, não traria todos esses benefícios que a senhora diz. Na verdade, quando a senhora fala que queria, por exemplo, uma auditoria na dívida brasileira, isso pode, de primeiro momento, simplesmente representar fuga de capitais do Brasil, fuga de investimentos, inclusive recessão e desemprego. Não era necessário esclarecer isso para a população, que o seu projeto é radical nesse aspecto, porque é uma mudança completa e pode levar a isso? Que ele é radical, eu digo que é. É radical porque é uma mudança pela raiz. É radical porque é uma transformação estrutural. E vai, sim, significar contrariar interesses. Agora, essa fuga de capitais que tu te refere, ela não tem efeito nenhum na economia real, porque esses capitais são totalmente especulativos. É dinheiro que vem lá de fora, onde eles pegam empréstimos a juro zero, porque a Europa e Estados Unidos emprestam dinheiro a juro praticamente zero, e vem especular aqui na dívida pública. O setor produtivo não tem nada que ver com essa especulação que é feita no mercado, né? E nós vamos também instituir um controle de capitais, não vamos deixar esses capitais especulativos entrarem e saírem livremente do país. E vamos taxar mais fortemente o sistema financeiro. Hoje, inclusive, saiu uma notícia que as instituições financeiras têm uma carga tributária de apenas 17%, enquanto que a indústria, por exemplo, que é muito mais produtiva e gera muito mais empregos, tem uma carga tributária de 35%. Então, é muito diferente a economia real dessa especulação desses mercados de capitais que simplesmente se sustentam numa economia virtual que não tem nada a ver com emprego, com geração de renda e com combate à desigualdade. Agora, candidata, a senhora defende o controle dos preços para segurar, dos preços dos combustíveis e da energia elétrica para segurar a inflação. Essas empresas não perderiam o interesse dos investidores? Exatamente por isso que nós defendemos, Celso, que as empresas das áreas estratégicas não podem estar nas mãos privadas, porque senão é capitalismo sem risco. É o que está acontecendo com o setor de distribuição de energia. As empresas, quando estavam lucrando, o capitalista embolsou o lucro. Quando elas começaram a ter dificuldades, o Estado tem que socorrer, porque o Estado não pode deixar quebrar uma distribuidora de energia, porque quem é prejudicado é a população. Então, não tem graça, assim, né? Capitalismo sem risco para benefício do capitalista quando ele está bem e para prejuízo do Estado quando ele está mal. Então, se eles não quiserem, o Estado pode e deve retomar essas áreas estratégicas, até para não ter que garantir o lucro dos capitalistas no momento de dificuldade e poder cobrar tarifas mais baixas, porque a tarifa da energia elétrica subiu acima da inflação. E esse lobby todo que estão fazendo para aumentar mais a tarifa vai ser descontado em 2015, com esses empréstimos que o Estado brasileiro está dando para as distribuidoras, e quem vai pagar é o consumidor. Ganhe Dilma, Marina ou Aécio, vai ter aumento na conta de luz e na gasolina, porque
eles também cedem ao lobby dos acionistas privados da Petrobras que querem aumentar os seus lucros, aumentando o preço da gasolina, fazendo toda a população pagar a conta, inclusive da roubalheira que está acontecendo na Petrobras, porque essas propinas que estão sendo distribuídas fartamente para os partidos vão ser pagas depois com o aumento da gasolina pelo povo. Candidata, vamos falar agora de aposentadoria, que é outro ponto polêmico da sua proposta. Até 2050, a população de idosos no Brasil vai quase triplicar. A senhora propõe acabar com o fator previdenciário, que de acordo com a idade, a expectativa de vida do aposentado acaba diminuindo o valor da aposentadoria. Só que muitos analistas econômicos dizem que, na verdade, o caminho é o oposto disso. É não só manter o fator previdenciário, como, por exemplo, criar uma idade mínima para a aposentadoria no setor privado, porque a conta não vai fechar. O rombo da Previdência esse ano é de 40 bilhões de reais. Como que fecha as contas com a sua proposta, candidata? Acontece que esses analistas, Adriana, eles olham a Previdência de forma isolada e não percebem, ou de má fé ou de ignorância, que a Previdência faz parte de um sistema que se chama Seguridade Social, cujas receitas vão muito além da contribuição do trabalhador para a Previdência. Inclusive, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas compõe essa receita da Seguridade. E, inclusive, a Seguridade é superavitária e contribui para essa economia de dinheiro que o país faz para pagar juros da dívida. A desvinculação de receitas da União, a DRU, rouba 20% do dinheiro da Seguridade Social e, mesmo assim, ela é superavitária. Então, nós podemos, sim, acabar com o fator previdenciário e refazer a vinculação entre o reajuste das aposentadorias e do salário mínimo, porque hoje o aposentado, o cidadão se aposenta ganhando 3 salários, em poucos anos ele está ganhando 1, por causa dessa maldade que o Fernando Henrique fez. O PT foi contra na época e depois que chegou ao poder manteve. Nós nos rebelamos justamente naquele momento da reforma da Previdência que foi estendida para os servidores públicos, porque temos a convicção, por estudos muito sérios feitos por várias entidades que atuam na área da seguridade, de que isso é sim viável. Candidata, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais. Então, eu agradeço a oportunidade e quero dizer a todos e a todas que nós estamos num momento muito importante de decisão dos rumos do país e que o verdadeiro voto útil é o voto no melhor candidato. Não se deixe enganar pelas pesquisas que querem induzir o seu voto a escolher já no primeiro turno o menos pior. Não, você pode no primeiro turno escolher o melhor candidato. E eu tenho certeza que se todos que simpatizam com as nossas propostas votarem no PSOL de cima a baixo para governador, para deputados federais, estaduais, votarem no 50 para presidente, nós podemos chegar no segundo turno. Mas se nós não chegarmos lá, no segundo turno você pode fazer essa escolha pragmática entre o menos pior, mas no primeiro turno, escolha o melhor. Jogar o voto fora é votar em alguém que pode ganhar e te decepcionar. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite.